Olá a todos. Na live de hoje do Secov São Paulo, nessa sequência de entrevistas com candidatos a vereador, nós vamos conversar com o Fernando Holliday, Fernando Silva Bispo, né, conhecido como Fernando Holliday, dos vereadores mais jovens de São Paulo, um dos fundadores do MBL, que agora se candidata pelo Patriota. Fernando Holliday, tudo bem? Tudo bem, Denise? É um prazer estar aqui com você e agradeço o Secov pela oportunidade. E eu queria saber das suas principais pautas como vereador, você que tenta a reeleição agora, você já teve trabalho importante, inclusive cuidando de algumas questões diretas aí da cidade. Um avanço importante foi a questão de poda de árvores, que sempre foi uma burocracia imensa. Parece ser uma coisa pequena para quem não está acostumado com essa situação, mas a gente tinha essa demora que colocava em risco imóveis da cidade, o trânsito, a segurança das pessoas, e você buscou facilitar. Eu lembro desse projeto, mas eu queria saber, relacionado à questão urbanística, quais seriam as suas principais propostas? Perfeito, Denise. De fato, a gente teve esse projeto da poda de árvore, né, a Lei 17.267, que acabou com o monopólio estatal nessa poda e aí diminuindo a fila, facilitando a execução do trabalho. Agora, do ponto de vista urbanístico, a gente tem defendido aqui na Câmara Municipal uma ampla regularização fundiária, mas, claro, essa é uma pauta que depende muito da ação do executivo também, da ação do secretariado, de um executivo que esteja comprometido, principalmente a entregar o título de propriedade a diversas pessoas da periferia que hoje não têm esse título e encontram diversas problemáticas por conta disso. Além desse problema, a gente tem cada vez mais em São Paulo um aumento excessivo da outorga onerosa, impedindo a verticalização da cidade. Ao longo desse mandato, e pretendo também, se tiver um próximo mandato, trabalhar justamente para a diminuição desses custos para a construção na cidade, para que nós tenhamos uma cidade cada vez mais verticalizada, uma cidade que passe por um processo de gentrificação, assim como as grandes metrópoles do mundo. Acredito que São Paulo está ficando para trás por conta de um excesso de burocracia, por conta de um excesso de taxações em quem quer construir e empreender na cidade. Agora, Holliday, a gente sabe que tem muita resistência por parte até dos moradores de algumas regiões que trabalham contra essa ideia de verticalização, até em alguns grandes corredores da cidade, em que se teria condições de transporte, por exemplo, muito mais fáceis, que já tem instalação de energia, de saneamento, que são áreas melhor estruturadas, mas que se defende muito, né? Eu cito como exemplo, por exemplo, a área dos Jardins, que é próximo ao centro da cidade, e uma área que tem grandes vias em que a verticalização está muito mais difícil. É por aí que você pretende trabalhar? Com certeza. Eu acredito que em determinados bairros, de fato, faz sentido uma discussão sobre a preservação histórica, o sentido do bairro, como a gente tem, por exemplo, ali a situação no Morumbi. Mas já nos Jardins, a situação ela é completamente diferente. A facilidade de acesso ao transporte público que a região ali permite, por conta das suas condições, por conta das suas vias urbanísticas, não justifica todo esse excesso de regulamentação quanto à verticalização. Eu entendo que as dificuldades que nós encontramos hoje é muito mais por conta da influência das pessoas que moram nessas regiões, que evidentemente são pessoas que têm não só condições financeiras, mas também uma influência política sobre a Câmara Municipal e sobre a Prefeitura e que impede nós avançarmos nesse sentido. Agora, eu acredito que com uma prefeitura que esteja realmente disposta a seguir pelo caminho da verticalização e, claro, com uma Câmara modificada, renovada, com um perfil de vereadores não só mais jovens na idade, mas também com ideias novas, com propostas novas, será possível a gente modificar essa realidade desses bairros e passar aí a defender com mais ênfase essa verticalização nesses bairros tão influentes da cidade. Você falava a questão da regularização em bairros mais distantes, nas periferias, e, na verdade, essas restrições que são colocadas, a questão do custo, empurram a população mais ainda para a periferia, não é? Exigindo mais investimentos em serviços públicos. De fato, você cria essa dificuldade e, além de tudo, você já tem as burocracias convencionais para se abrir um negócio na cidade. Claro que quanto mais burocracias você tem, aquele investidor de menor potencial, aquele sujeito que mora na periferia e quer abrir um pequeno negócio, evidentemente que ele vai sofrer mais com essas burocracias, ele vai ter mais dificuldade para cumprir todas essas regras. Não só as regras relacionadas
à construção, ao título da sua propriedade, mas também a pequenas burocracias. Eu, por exemplo, aprovei uma lei aqui na Câmara Municipal, que é a 17468, que eu apelidei de revogaço, que revogou dezenas de leis, pequenas leis burocráticas que existiam desde a década de 80 e que impediam essas pessoas de avançar, de empreender, porque sempre tinha ali um fiscal importunando, impedindo ele de continuar. Então, acredito que a regularização fundiária é um primeiro passo, com certeza, mas a gente também precisa passar cada vez mais por um processo de desburocratização intenso na cidade. Agora, você também trabalha, ou pretende trabalhar mais ainda na questão da revitalização do centro, que é uma discussão que a gente tem há muito tempo. A gente tem iniciativas, projetos, propostas, e na prática a gente vê que é uma região ainda bastante complicada em termos de acesso, né, de desenvolvimento urbano. A gente vê que a noite é um grande deserto, que a ocupação não garante, inclusive, segurança mesmo, não é? De fato, um dos grandes problemas do centro, além do grande problema ali que tem sido discutido constantemente, que é a Cracolândia, a gente também tem um outro problema que é o de prédios abandonados, por uma série de motivos, né? Um deles é o excesso ali de regulamentação no tombamento desses prédios, que muitos são históricos, claro, e devem ser de alguma forma preservados, mas você engessa tanto a manutenção desses prédios que muitos donos acabam abandonando. Diversos prédios acabaram tendo a sua propriedade judicializada, vários outros já não pagam mais IPTU, outros tantos foram invadidos ou viraram ponto de vendas de drogas. Então, acredito que o cuidado com esses imóveis, além do trabalho com a assistência social, também é muito importante. Aqui na Câmara eu vou batalhar por um projeto que eu apresentei, que é o 715 de 2019, que faz com que a prefeitura tenha uma maior responsabilidade sobre esses prédios. Esse é o grande problema. O poder público ele vai lavando as mãos. A União diz, esse prédio já não é mais meu. O Estado diz, isso não é minha responsabilidade. E a prefeitura vai empurrando o problema gestão após gestão. Eu acredito que a prefeitura ela deve assumir essa responsabilidade, colocando a guarda municipal para cuidar desses prédios, impedir com que eles virem ponto de droga, impedir com que sejam invadidos, e se forem invadidos, como já é o caso de muitos, pelo menos que se mantenha uma zeladoria até que haja uma resolução judicial, porque a prefeitura hoje ela simplesmente abandona esses prédios à própria sorte e as pessoas que estão lá também ficam abandonadas. Então, acredito que a prefeitura deve ter responsabilidade até que nós tenhamos, pelo menos, uma situação mais estável para resolver o grande problema do centro. Além, claro, de incentivos fiscais para que mais empresas passem a ter a sua sede ali no centro, porque não adianta você querer revitalizar o centro e continuar cobrando absurdos para quem se instalar por ali. Agora, essa revitalização passaria também por estímulo a moradias nessa região, no centro da cidade? Sim, com certeza. Eu acho que isso já tem começado, né, principalmente com alguns programas de parceria público-privada relacionadas ao governo do estado, mas o grande problema é que também tem muitas pessoas que não querem morar ali por conta dessas condições aqui que eu descrevi. Então, acho que todas essas ações devem acontecer simultaneamente. Primeiro, uma maior intensidade no combate ao crime, que é o grande problema ali relacionado ao tráfico, ao ponto de drogas, assistência social para tratar os dependentes químicos que andam pela região, o cuidado com todos esses prédios abandonados até que haja a resolução aí de todas as questões judiciais envolvendo a maioria deles e, simultaneamente isso, a ampliação das moradias populares com parcerias público-privadas, como tem feito o governo do estado nos últimos anos. E como é que fica o IPTU em meio a todas as suas propostas, tanto para empreendimentos aí em construção, mas o IPTU mesmo na cidade de São Paulo, que a gente vê muita reclamação dos moradores, correções que são injustas, que desestimulam, inclusive, a ocupação de determinadas regiões, uma ocupação mais vertical. Tem a questão do custo por aí também, né? Exatamente. É um custo que tem gerado cada vez mais reclamações. Inclusive, eu sou um apoiador do movimento IPTU Justo, e aqui na Câmara tem o PL 515 de 2018, que trata justamente disso, né, de regras mais claras e que tratem do reajuste do IPTU, porque nos últimos anos houve aí aumentos absurdos para uma parcela da população
que está pagando o imposto por quem não paga, né? Porque existem muitos que já não conseguem pagar o seu IPTU, são casarões enormes que têm ali IPTUs absurdos e a prefeitura não se preocupa em cobrar efetivamente essas pessoas. E, ao invés disso, vai cobrar da classe média, que acaba sendo sufocada por um aumento completamente abusivo. Então, acredito que nós precisamos aumentar a base ali de aumento, fazer com que as pessoas que não estão pagando passem a pagar, se não com parcelamentos, com condições melhores, mas para que a base de pagadores desse imposto aumente e aí você possa desafogar aqueles que estão pagando preços extremamente abusivos e que se concentram principalmente, claro, na classe média, que é quem mais tem sofrido, principalmente nesses últimos 2 anos aí que nós tivemos grandes reclamações por conta de aumentos abusivos. Agora, Holliday, sendo reeleito, quais seriam as pautas, outras pautas que você pretende levar adiante? Olha, eu acredito que na minha possível aí reeleição, eu pretendo defender a quebra de monopólio estatal em diversas outras áreas, em diversos outros serviços públicos prestados pela prefeitura, né? Nesse primeiro mandato eu fiz em relação às podas de árvore, mas eu já tenho estudado mecanismos para fazer isso também em relação aos tapas-buracos aqui nas ruas de São Paulo, que sempre tem um processo muito demorado pelas subprefeituras e a cidade fica toda esburacada, principalmente nos bairros mais distantes. Acredito que é possível termos um modelo em que mais empresas possam participar aí dessas permissões de tapa-buraco, acelerando esse processo. Além disso, aí tem o meu clássico projeto polêmico também, que trata do fim das cotas raciais. Acho que essa vai ser uma polêmica que vai andar aí no próximo mandato, se eu vier a ser reeleito. E, por fim, eu acredito que uma defesa mais intensa dos aplicativos de transportes, para resumir, que é um problema que a gente frequentemente tem discutido aqui na Câmara Municipal, vários vereadores ali propondo regulamentações excessivas. Acho que se São Paulo, de fato, quiser ser uma cidade do futuro, ela precisa ter regulamentações leves, que permitam a liberdade de se desenvolver novos aplicativos que trabalhem nas mais diversas áreas possíveis e não criar mais regulamentações, mais burocracias, mais taxações e impedimentos para essas inovações na cidade. E, Holliday, para nós encerrarmos, você citou essa questão das cotas raciais, e esse tem sido um tema que já te colocou em grandes polêmicas, não é? Em muitas disputas, inclusive com o Ciro Gomes, disputas na justiça, a troca de acusações e tudo mais. Eu queria que você rapidamente explicasse a sua posição, não é? Até para quem está nos acompanhando poder saber o que você pensa exatamente em relação a isso, mas rapidamente. Perfeito. Então, resumindo aqui, eu acredito que, de fato, os negros foram excluídos em um processo histórico, mas hoje o grande problema, de fato, para a exclusão social, não só dos negros, mas da periferia como um todo, é a falta de educação, e a falta da educação básica. Só que quem está na periferia, independente da cor da pele, sofre com esses mesmos problemas. Você ainda segregar essas pessoas que estão na miséria, que estão afastadas, excluídas, e você ainda separa elas pela cor da pele, acredito que é uma crueldade, é uma espécie de racismo institucional praticado pelo Estado. Por isso eu acredito que se houver algum tipo de cota, seja no serviço público ou nos entes de ensino, que sejam um critério social independente da cor da pele. É por isso que eu defendo o fim das cotas raciais, claro, aí de forma bem resumida por conta do nosso tempo, e acredito que assim nós superaremos sim a exclusão, superaremos sim o racismo, mas sem levar em conta essa separação tão cruel pela cor da pele das pessoas. E você acha que isso vale para qualquer tipo de segmento de atividade, de emprego e tudo mais, não apenas para a escola? Sim, acredito que vale para todos os segmentos, especialmente no caso aí da minha proposta, para os concursos públicos, porque quem é contratado como servidor público precisa ser essencialmente alguém qualificado. E se a cor da pele dessa pessoa for considerada mais do que a qualificação dela, acredito que nós podemos acabar gerando mais preconceito, mais desconfiança sobre a capacidade dos profissionais públicos que são negros, porque teriam entrado por meio das cotas raciais. Acho que isso não é bom para a cidade, não é bom para os negros e, no fim das contas, pode até acabar ali resolvendo de forma imediata o problema da exclusão, mas lá na frente a gente vai pagar o preço. Bom, Fernando Holliday, eleito pelo DEM, buscando agora a reeleição pelo Patriota, por que a mudança de partido?
Olha, a mudança foi principalmente por conta do o Democratas Municipal, né, passar a apoiar aí projetos de restrição aos aplicativos de mobilidade urbana. Um dos vereadores ali é um grande defensor da classe dos taxistas, por exemplo, e isso aí para mim foi insustentável. Eu sou essencialmente um conservador ou um liberal, enfim, que não poderia continuar em um partido que defende uma excessiva regulamentação nas inovações da cidade. Perfeito. Ouvimos aqui o Fernando Holliday, que, como eu disse, é candidato à reeleição como vereador, agora pelo Patriota. Fernando Holliday, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa live. Eu que agradeço. Obrigado, Denise, e obrigado ao Secov pela oportunidade.